Sejam muito bem-vindos ao novo episódio do Neuro e Marketing Podcast. Um episódio especial, polêmico, mas necessário. Um episódio exclusivo para a gente desmistificar uma área de estudo da neurociência, que são os psicodélicos, né? Um assunto que está voltando à tona, depois de tantos anos imerso em preconceito, ele está voltando agora com um viés mais científico. E trouxemos aqui duas especialistas, duas psicólogas clínicas, a Bianca Teotônio, que é psicóloga clínica e hipnoterapeuta, né? A gente pode até falar um pouquinho sobre hipnose nesse contexto. E a Alana Miranda, que é psicóloga clínica também, e especialista em cannabis medicinal, né? Que faz parte também desse processo dos psicodélicos e também está imerso nessa questão de proibições jurídicas, legais e etc. Então vamos começar, né? Para quem ainda não conhece esse assunto de psicodélicos, ainda é um assunto imerso em preconceito e isso inibe as pessoas de buscar informações, né? Às vezes informações equivocadas, inclusive. Então hoje, quais são, classificados pela ciência, quais são os principais psicodélicos que hoje estão sendo considerados para uso terapêutico e uso também recreativo, né? Bom dia, Arthur. Muito obrigada pelo convite. Bem, nós temos algumas substâncias como a cannabis, né, que está sendo muito utilizada hoje em contexto terapêutico. Temos a psilocibina, né, que é dos cogumelos, também muito utilizada no contexto terapêutico. O MDMA, muito utilizado também, principalmente nos Estados Unidos, para transtorno de estresse pós-traumático. Interessante. Temos a ayahuasca, né, no Brasil, no contexto religioso, e o LSD, né, que na realidade ainda não está sendo usado aqui no Brasil em contexto terapêutico, mas tem um grande potencial também. Acredito que o LSD seja o mais famoso, né? Assim, pela cultura mais pop. Popular, né? Mais popular, contexto né? recreativo, né? Muitos músicos utilizaram, né? Os próprios Beatles aí foram imersos. Tem aquela lenda de que Lucy in the Sky with Diamonds é o LSD, que é o ácido lisérgico, né? Foi descoberto ali por um suíço, mais ou menos na década de 1940. Foi descoberto por acaso, inclusive. E acho que foi a principal substância que se destacou entre esses psicodélicos. E fala um pouquinho sobre o canabidiol, já que você é especialista. Qual a diferença entre a maconha, né, a palavra maconha, e a substância canabidiol? Bem, diferença não tem nenhuma, né? O canabidiol, o THC, vem da planta. Então, na realidade, é só um contexto para a gente identificar qual é a diferença, né? Que são duas substâncias. O CBD, ele não tem o contexto psicoativo, ele não dá o high, né? Que a gente conhece. E o THC, mas tem um contexto para ansiedade, para distúrbios do sono, para várias questões. CBD é muito utilizado para isso. E o THC também, muito potente para dor, né? Então, está sendo muito utilizado hoje também no contexto terapêutico. Então, são duas substâncias que são extraídas da planta, que a gente conhece popularmente como maconha, né? Exato. E você, Bianca, você que é profissional da hipnoterapia, a hipnoterapia, a hipnose, né? Alguns dizem, inclusive, que os psicodélicos são uma forma química de atingir certos estados hipnóticos, né? Qual a importância da hipnose também nesse contexto e como você usa como ferramenta terapêutica também para criar, não sei se a palavra correta seria criar estados psicodélicos através da ferramenta hipnose? Então, o primeiro algo a ser falado é que também é um tema a ser desmistificado. Sim, é verdade. Porque a hipnoterapia ela é uma abordagem que utiliza a hipnose como técnica. Por exemplo, às vezes chega clientes ao meu consultório que recebem alta e não preciso colocar uma vez em transe. A gente utiliza esse recurso de forma terapêutica, né, a cada necessidade subjetiva do cliente e da demanda que surge. E o contexto, né, são duas frentes de diálogos, né, em relação a cannabis para adentrar na hipnoterapia. É o contexto terapêutico e o contexto recreativo.
Por exemplo, quando se perguntou de cannabis, existem usuários que fazem uso recreativo da cannabis e que não se adaptaram ao tratamento terapêutico com canabidiol. Ah, que interessante. Entende? Então, é muito relativo. A pessoa tem que ser... A fala precisa ser muito cuidadosa, porque depende de cada situação, de cada indivíduo que chega. Depende do repertório de cada um, né? Exatamente. E vocês me comentaram uma coisa que é muito interessante, que os psicólogos têm recebido demandas dos próprios pacientes, né, em relação à utilização dessas substâncias psicodélicas, né? E engraçado isso, que isso está vindo das pessoas, dos pacientes, né? Enquanto isso, nós temos os órgãos que são os supostos regulamentadores, como o Conselho Regional e o Federal de Psicologia, o Conselho de Medicina na questão da psiquiatria, ainda imerso de preconceitos, né? É um tema repleto de preconceitos, não somente pela população em geral, eu acho que muito por conta do desconhecimento mesmo, né? É natural isso que aconteça, o que a gente não conhece, isso acontece também com a hipnose. Isso. Eu também fiz curso de hipnose lá com o Fábio Puentes, lá em São Paulo. Eu também era muito ignorante no assunto, somente quando eu realmente aprendi a técnica, descobri os detalhes, que eu entendi que era uma técnica, né? Não é nada mágico, não é nada misterioso, ninguém está... Que podemos alcançar esse estado alterado de consciência de outras formas, não apenas com a hipnoterapia. Naturalmente, né? E nem só com os psicodélicos, né? A hipnoterapia, ela nos dá ferramenta que possibilite, né, as técnicas necessárias para fazer essa condução da mente. No contexto clínico, terapêutico, quais os objetivos da hipnose? Para tratamento de transtornos, de ansiedade? De ansiedade, de fobia. Se associa muito que a hipnose serve apenas para isso. Uhum. Mas ela é uma ferramenta que faz você olhar para dentro de você e exatamente onde você precisa desatar aquele nozinho. Né? Seja na infância. A hipnoterapia, ela, por exemplo, ela faz regressão até o útero. Né? Terapia de vidas passadas já é com a transpessoal. É uma linha tênue, mas tem suas distintas diferenças. Né? E aí você pode fazer até o útero a regressão, porque, por exemplo, mulheres foram violentadas. A gente já sabe que a ciência diz, né, que a célula tem memória. Uhum. Então, todos os registros atávicos ficam e aí pode vir a se desdobrar mais na frente. E aí você inconscientiza, porque algo doloroso aconteceu, um trauma, aí você inconscientiza, mas ele fica adormecido. Uhum. Em uma hora, né, você precisa ir lá para resolver. E a hipnoterapia possibilita, né, que você encontre esse conteúdo inconsciente, vamos assim dizer. É como se ele colocasse a mão lá dentro, né? E fosse resgatar e puxar para fora, né? E aí entra a grande responsabilidade do profissional. Porque você sabe, você pode ser aquele profissional, aquele hipnoterapeuta, que você tem grandes resultados. Mas nenhum profissional pode dizer o que vai vir do inconsciente de ninguém. E aí que vem a responsabilidade, né? Porque você acessa um conteúdo e depois que você acessou, você trabalha, né? É dada a continuidade no processo e você trabalha conscientemente. Porque ficam, né, questões, né, para serem bem observadas. Eu lembro quando eu fiz o curso, o Fábio citou um caso, eu nunca vou esquecer disso, que ele fez, quando ele ainda estava começando, ele fez uma hipnose com um rapaz e ele não sabia de um trauma que existia nesse rapaz. Ele, sem querer, voltou esse trauma, que era a questão do mar, que ele viu o irmão dele se afogando. Ele não sabia dessa história. Então, quando ele, durante o processo da hipnose, ele tentou desenvolver alguns gatilhos relacionados ao mar, foi quando ele entrou em pânico, assim, ele resgatou aquele trauma.
Aí o profissional ele tem que saber o que fazer naquela hora. Por isso que não é qualquer pessoa que pode fazer hipnose ou até brincar, entre aspas, com essas memórias, porque essa brincadeira pode levar, resgatar traumas que não precisavam, inclusive, ser resgatados. E como ele vai lidar com isso, né? E como é que está hoje, 2023, a situação do canabidiol, de todas as substâncias, né? Acho que principalmente hoje o canabidiol, principalmente porque veio à tona essa discussão da liberação através do STF, né? Ainda está uma coisa meio nebulosa, não está muito bem decidido. Tem gente, inclusive, que acredita, não interpretou, não leu direito, que acha que pode já usar livremente ou portar em pequena quantidade, que ainda não é bem assim porque não chegaram ainda a um conceito. Mas do ponto de vista do Conselho de Psicologia, né? Como é que está a abertura para o profissional de psicologia recomendar, utilizar, ou até, como você falou, né? A demanda está vindo dos usuários. Como é que vocês estão reagindo a isso? Bem, uma coisa é certa, né? As pessoas batem aos nossos consultórios querendo, né, entender essas experiências. O que é que acontece? Está tendo um renascimento psicodélico, né, onde, na realidade, ninguém está inventando a roda. É algo que está ressurgindo, né? Tiveram que parar os estudos há um tempo e aí retomaram por conta do potencial terapêutico que tem essas substâncias. Só que, na realidade, como ainda não está regulamentado, as pessoas como é que fazem o uso dessa substância? A partir do uso adulto, né, que a gente chama de recreativo. Então, eles têm a oportunidade de fazer uso no modo recreativo, mas a grande maioria das pessoas hoje em dia, né, tem acesso à psicoterapia. E aí levam a experiência para a psicoterapia. E aí, o que é que acontece? Muitos profissionais ainda não estão preparados para receber essa demanda. Então, por isso que a gente está focando nesse tema, porque a demanda está vindo com muita força no consultório, as pessoas chegam, as pessoas querem elaborar aquela experiência que tiveram de forma recreativa. E, olha, é interessante porque nem todos vão ter uma boa experiência. Alguns vão ter uma experiência muito difícil, né? Porém, não é porque a experiência é difícil que a experiência não vai trazer um crescimento para aquela pessoa. Basta estar sendo bem orientado e bem acompanhado e levando essa experiência para a elaboração da forma correta. Porque não é numa mesa de bar, não é com amigos, não é na festa, né? A psilocibina está sendo muito estudada hoje porque é uma substância que pode ser controlada. Como é que pode ser controlada, Alana, um psicodélico? Porque a partir de 3 pilares. Né? Como é que está a tua saúde mental? Tu está sendo acompanhado por um profissional? Está em processo terapêutico? Qual é o ambiente que tu vai fazer uso dessa substância? É numa festa? O ambiente tem um impacto gigantesco, né? Muito. No uso de qualquer uma dessas substâncias. E qual é a substância que tu está usando? Tu sabe o que tu está usando? Sabe mesmo? Ou foi um amigo que deu assim? De onde veio? Às vezes é um amigo, eu usei, eu senti isso, só que vai mudar de pessoa para pessoa. Exato. Muita gente paga para ver, né? Então, assim, é possível controlar se você seguir esses 3 pilares e tiver tudo bonitinho. Como é que está teu estado mental, qual é o ambiente que tu vai usar e o que é que tu vai usar. E o que temos hoje também, por exemplo, a situação hoje. Hoje já existe uma pós-graduação reconhecida pelo MEC, né, para formar médicos e psicólogos, né, que precisam, que é essas 2 áreas que vão precisar dialogar, como a gente citou no início, que já está rodando a 2ª turma, que a primeira questão é essa, a capacitação. Porque é uma realidade, por exemplo, é a 2ª turma e, assim, tem fila de espera. Então, valida, né, o que a gente está trazendo aqui. E aí a importância é tomar muito cuidado da fonte que você está usando. E o ambiente. E o ambiente. Né? Como a Alana bem citou, você precisa... existe, né? Como é que está esse tratamento? Existem protocolos, já existem protocolos para a aplicabilidade no contexto terapêutico. Né? Só que estamos, né, rumo à regulamentação. Sim. Então estamos num caminho positivo, eu diria. Exato. Sim. Estamos começando a trilhar esse renascimento, esse resgate dos psicodélicos de maneira científica, que é o ponto-chave do negócio. Até porque muitas substâncias como a ayahuasca
e o chamado veneno do sapo, né? Popularmente chamado, que inclusive é muito utilizado por algumas tribos indígenas nos Estados Unidos. É a única forma que o governo libera dessa forma ritualística. Aqui no Brasil também a ayahuasca é liberada dessa forma. Sim. Quantos milhares de anos isso é utilizado, né? E só agora, apesar de que o LSD é uma substância sintética, ela não é natural, ela não é extraída de plantas ou de animais, etc. Mas as outras, sim, eram utilizadas aí durante... Tem até uma teoria bem interessante que eu convido vocês a pesquisarem aí no Google, que é a teoria do macaco chapado, né? Eu adoro esse nome. Que sugere, um autor, não lembro qual foi o nome dele, que a nossa evolução do primata humano, ela foi impulsionada pelos psicodélicos. Em determinado momento ali da nossa história evolutiva, algum grupo começou a utilizar ali algum psicodélico que não temos como saber qual foi, mas que foi isso que, de fato, expandiu aí o nosso córtex pré-frontal e foi quando nossa mente conseguiu se tornar o que somos hoje, né? É uma teoria bem interessante, convido vocês a pesquisarem, né? Parece que tem um livro sobre isso, se eu não me engano. E outra coisa interessante é que, lembrando que é tudo multidisciplinar, né? Envolve também outro conselho, que é o Conselho de Medicina, em relação à psiquiatria. Então, qual a diferença entre o uso, né, num contexto terapêutico, dentro de um consultório com um psicólogo clínico, e em que momento vai para um psiquiatra, por exemplo? Para um leigo, como é que ele entenderia essa divisão? Não existe a divisão, né? Na realidade, é um trabalho feito num contexto todo mundo junto, né? Porque, na realidade, quando a gente diz que existe hoje já a demanda de psicodélicos em contexto terapêutico, na realidade não é dentro dos nossos consultórios, né? O que é autorizado, por exemplo, nos Estados Unidos, é dentro de um hospital, onde tem médico, onde tem 2 psicólogos e onde tem o paciente tendo aquela experiência, né? Enfermeiros também, Enfermeiros, né? Exato. Tem toda uma equipe. Mas você falar a forma de prescrever, Isso, por exemplo, uma pessoa, vamos supor que ela teve, como você falou, uma experiência muito ruim, né? Eu conheço uma pessoa experiência difícil, né, que a gente chama. Ruim no sentido de, tipo, não era o que ela esperava, a gente vai fazendo assim, o ajuste. Difícil. E chega um ponto que talvez a terapia num consultório esteja limitada, por exemplo, né? Nesse contexto. Ela precise tomar um remédio, ela teve alguma desregulação serotoninérgica ou de dopamina, né? Aí a gente entra num contexto mais bioquímico que até mesmo um acompanhamento com o psiquiatra, ele sempre vai precisar de um auxílio da psicoterapia também, né? Que temos aí várias áreas da psicoterapia, né? A área de vocês, qual é a especialidade? Psicoterapia de base analítica. De base, que é a análise do comportamento, né? Não, é psicanálise. Desculpa, a psicanálise. E então sempre a pessoa vai precisar de uma equipe multidisciplinar, né? E o que você sugere para uma pessoa que tem curiosidade? Vamos lá. Ela está pensando em usar de forma recreativa, ou o amigo falou para ela, ou o amigo convidou-a agora, no final de semana, vamos ali experimentar. O que é que você falaria para uma pessoa dessa? Nossa, tá chegando muita demanda de consultório assim, dessa forma. Porque hoje em dia já existem as microdoses, né, de cogumelos. Então, o que é que acontece? Muita gente hoje é resistente a fazer tratamento medicamentoso. Não quero começar com medicação, porque se começa, depois vai ser difícil de desmamar, enfim. Só que aí começa um tratamento com a psilocibina. Microdose, vai lá fazendo o tratamento dele sozinho, que na verdade não é um tratamento. Ele vai utilizando de forma autônoma por conta da indicação de algum amigo. Só que aí chega uma hora que ele acha que aquilo é uma bala de prata, que vai resolver todos os problemas dele. Não faz terapia, está tomando microdose de cogumelo sem acompanhamento. Então, a gente tem visto muito no consultório pessoas que fazem uso da psilocibina, mas que aquilo não vai resolver o problema dela. A nossa forma de condução é encaminhar o psiquiatra para que ele tenha uma consulta com o psiquiatra, explique qual é a condição dele, né? O manejo é esse. E assim, a cada medicina, uma orientação distinta. Por exemplo, na ayahuasca, existe já, é feita a anamnese para que você responda, né, as perguntas que eu não vou adentrar muito agora, mas existe uma lista
né, se você está tomando algum determinadas medicações, você não pode fazer o uso, só pode fazer o uso. Então, por isso, a importância né, de você ir para um lugar sério, que lhe oriente frente a isso. Porque, às vezes, acontece de uma pessoa comungar, por exemplo, a ayahuasca, e faz uso de outras substâncias, não tem um preparo antes, porque existe um preparo para antes, existe um preparo para depois. A pessoa não faz preparo nenhum, faz uso de outra substância e vai tomar ayahuasca. Aí o desdobramento que passa a ser forte. Porque eu digo assim, cada medicina, né, para cada medicina, as suas substâncias e as suas orientações. Mas eu tenho uma compreensão assim, que toda medicina, ela faz você olhar para você. Vai fazer você olhar para você. Ajudariam nessa descoberta interna. Isso. É um canal. É um canal. É um canal. Que, volto a dizer, que de outras formas você consegue acessar. E assim como tudo que mexe com o cérebro, né? Tudo. Seja um medicamento regulado que você encontra na farmácia, né? Por exemplo, eu tomo um remédio de enxaqueca, que é o Sumax Pro. E, nossa, tudo bem, ele cura a enxaqueca, cura no sentido assim, você está com muita dor, ele vai resolver a sua dor em 40 minutos. Mas os efeitos colaterais dele são horríveis. Eu tomei agora domingo, perdi o meu domingo inteiro por conta de uma medicação. Então, eu não posso misturar com outros medicamentos também, né? Não posso misturar com ergotamina, que aí posso causar um problema maior. Então, se a pessoa não lê nem a bula de um medicamento que já é regulamentado, que você compra na farmácia, mais cuidado ainda com medicamentos que ainda estão em processo de estudo, estão em processo de regulamentação, né? Eu espero que tenhamos um futuro promissor. E, para a gente encerrar aqui nosso podcast, eu convido vocês a fazer o nosso ritual. Esfregar o cérebro, que vai trazer aí uma mensagem dentro aqui do nosso contexto. Deixa eu pensar uma mensagem. Começando com a Alana. É uma mensagem para o público ou uma mensagem para... Uma frase, um conselho, uma mensagem. Tá. A gente já sabe que o mundo é agressivo, que o mundo está um local difícil de se viver, né? Mas tu tem a responsabilidade do que é que tu vai fazer com tu, né? Não espera do mundo, não, uma solução universal, né? Faz a tua parte. Antes de procurar Antes de procurar qualquer substância, né? E ajuda terapêutica, primeiro faça a sua parte, né? Se conheça, porque a substância não vai mostrar nada que tem do lado de fora. É verdade. Ela só vai mostrar o que tem dentro de tu. Boa. E a Bianca? Antes de fazer o ritual, agradecer a oportunidade. São de locais sérios, assim, que a gente está precisando para levar à frente. A gente está falando aqui de saúde mental. Então, agradecer a oportunidade e a contribuição por abrir esse espaço e a gente está tratando. Tem muita gente legal que você pode estar trazendo para cá que vai contribuir muito. Aprofundar, que é papo que não acaba mais. Profundamente, né? Exatamente, profundamente. E aí inclusive tem muita gente legal aqui em Alagoas, né? Muito profissional. Valorizar a galera da terra, né? Muito profissional, competente, né, que sabe o que está fazendo, que sabe, né, como está trabalhando. E aí, na hora certa, chega por aqui. Mas vamos lá. Eu gosto muito de dizer assim, que uma frase de Milton Erickson, que ele disse que você pode muito mais do que pensa que pode. Excelente. Milton Erickson, considerado aí o pai da hipnose moderna, né? Exatamente. É sobre isso. Então, que a gente acredite mais na gente, né, e vamos aproveitar em 2024 para tirar, né, a coragem de fazer o que precisa ser feito e ser feliz. E se conhecer. Exatamente. Muito obrigado pela presença de vocês, foi bem... E para quem ficou ali com a pulguinha atrás da orelha, como aconteceu comigo, né? Quando eu tive esse primeiro contato com esse assunto dos psicodélicos, me despertou uma curiosidade muito grande, assim como o meu primeiro contato com a hipnose também.
E você vê que você está imerso ali nos seus próprios preconceitos e esses preconceitos estão lhe impedindo de descobrir talvez coisas que poderiam estar resolvendo ali um problema seu de ansiedade e outras coisas. A hipnoterapia hoje eu recomendo para muita gente. Muita gente às vezes chega para mim e fala, eu estou com um problema, não sei o que. Eu disse, procure a hipnoterapia. Está tomando medicação e não está resolvendo? Tenta fazer um processo de hipnoterapia. Pode ser que seja o seu caso, né? Cada pessoa, né? Que na realidade tenta aprofundar para de ficar aqui na superfície. Exatamente. Achando que hipnose é uma coisa mágica ou que é manipulação, né? Muita gente diz, mas hipnose você vai me manipular, você vai entrar dentro da minha mente. Exato. A gente tem medo, inclusive. E eu recomendo, trouxe aqui um livro, que foi o livro que motivou, inclusive, a fazer aqui esse podcast. Um livro espetacular, do Marcelo Leite. Jornalista, excelente esse livro. Realmente. Excelente, um livro que sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum viés, né? Sem ser tendencioso, um livro bem imparcial, eu diria, que ele traz várias visões sobre todos esses psicodélicos que nós falamos aqui, todos eles. Inclusive ele experimentou alguns, ele cita, né, em detalhes no livro. Então, para quem ficou interessado pelo assunto, a gente não vai conseguir aprofundar aqui no podcast, recomendo e conhecer o trabalho aqui da Alana e da Bianca. Um grande abraço e a gente se vê no próximo episódio do Neuro e Marketing Podcast. Obrigada.